American Eagles, que é o squad que vem para os Estados Unidos. Tem uma arminha na mão da águia, ela. A gente está investindo 500 mil por mês já nos Estados Unidos de mídia, 500 e pouco de MRR, 60 mil dólares, né? A gente fechou já esse mês. Tá bizarro, a gente estava investindo 10 mil dólares em dezembro, a gente está investindo 50 mil dólares agora em abril. E aí, tudo bem? Prazer, como é que tá? Pô, tu vai cortar meu cabelo agora, pô. Cara, então me fala uma coisa, né? O que tá acontecendo hoje, mano? Tipo assim, o que tá rolando hoje? Tá. O que a gente vai fazer? Cara, a gente, como eu expliquei ali antes, a gente todo mês faz uma oferta de um evento para quem fechar naquele mês. A gente inventou isso para dar uma escassez pro cara fechar agora. Por que o cara vai contratar agora? Achei tudo legal, mas eu fecho mês que vem. Aí a gente dá um evento para os clientes que fecham naquele mês. Então hoje a gente tem os clientes que fecharam o mês passado, ganharam esse evento, que é basicamente... Pô, pega um sanduíche para nós, ô Juninho. Eu, tu e o Lázaro, casualmente. Pô, vai ser uma vitória. Nós três juntos hoje. Nós três juntos. Ou é cada momento um? É os três juntos. E aí, mano? E aí? Tem barbinha aí? Ó, a barba que ela só não, mas a barba que Ó, então, isso é bom, hein? Você sente a energia aqui? Galera vendendo barulho, né, cara? Isso é bom demais, cara. Pô, é muita massa essa energia. Todo dia assim? No final do mês é mais especial, né? Mas sim. Bora! Salve de palmas aí, senhoras e senhores. Thiago Nigro, Lázaro Carmo. Se vocês tivessem que começar do zero, gerando resultado nos próximos 90 dias, também sem ter essa estrutura, começando do zero, quais alavancas vocês mexeriam primeiro para poder gerar esse nível de crescimento com eficiência e tendo aqui essas frutas mais próximas do pé, conseguindo gerar resultado rápido e a alavancagem que é o principal aqui que a galera veio buscar? Então vamos lá, né? Primeiro é progresso, depois ordem, né? Então o que a gente tem que fazer? Buscar venda. Quais são os principais funis de venda? Produto, serviço, acessibilidade, comunicação, marketing, são as estratégias que, desde que o mundo é mundo, de 30 anos atrás, era o primeiro passo que você tinha que fazer. O que mudou foi o meio de comunicação. Antes você tinha que ir para a TV, para o rádio, para o outdoor. Hoje em dia tem um veículo de comunicação extremamente mais democrático e as estratégias se multiplicaram muito. Antes você tinha 2 ou 3 princípios básicos. Hoje você tem uma dezena deles, né? Entre eles, todo mundo aqui conhece, a V4 é mestre nisso, inclusive até ajuda uma das minhas empresas, né, a alavancar o negócio, que é essa captação de clientes, esse exercício de boca de funil. Então, primeiro, progresso. Depois, ordem para melhorar a margem, para ser mais lucrativo e tal. E o progresso começa com a boa captação, na minha opinião. Cara, se eu fosse começar do zero para em 90 dias eu ter resultado... acho que tem vários caminhos para você chegar ao que é esse resultado, né? Mas eu estou imaginando que o resultado seria você ter algum tipo de sucesso financeiro, né? Algum tipo de alcançar os seus objetivos, né? Nos negócios. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, mas não pudesse usar o meu relacionamento, a primeira coisa que eu faria seria passar um dia inteiro conversando com a IA. Isso é o que eu começaria fazendo, né? Eu descobri que ela é uma das minhas maiores conselheiras, né? Inclusive eu tenho na minha IA, eu tenho um board, eu tenho um conselho ali dentro com figuras que eu admiro e eu converso pedindo conselho para essas figuras, não é? Dentro disso, o que eu faria? Eu claramente iria buscar algum serviço que eu pudesse vender pela internet com algum tipo de margem relevante e eu depois criaria um processo com consistência e ganharia na consistência porque eu não teria nome ainda. Então eu precisaria ganhar na consistência, não é? Então o que eu faria claramente? Eu basicamente iria logar numa N8N da vida. Eu não sei, alguém usa N8N aqui? Quem não sabe o que é N8N, levanta a mão. Então, eu iria logar numa N8N, que é uma ferramenta de automação, iria criar uma série de automações, né? Iria criar uma série de automações usando a IA para basicamente eu criar vídeos, roteiros, postagens automatizadas e postar 100 vezes por dia em 100 perfis diferentes dentro do mesmo segmento. E eu faria isso daí nas redes sociais com um único call to action para uma única página que eu capturasse leads para vender um único serviço. Então eu faria isso com muita consistência. Em 90 dias seria muito difícil eu não ter furado a bolha de alguma forma. E o custo para você fazer isso é ridiculamente baixo, né? Então provavelmente eu gastaria aqui $1.000 para começar no máximo e acredito que em 90 dias eu teria algum resultado consistente. Agora, existem muitas formas de ter resultado, mas se fosse eu hoje, eu começaria dessa forma.
Top. Ó, para dar uma resposta complementar baseada em tudo que eu vi ao longo desses anos com várias empresas como as de vocês, complementar tudo que eles falaram, mas para fugir do que eles já disseram e complementar. Eu procuraria ter resultados mais, investimentos e esforços que fossem mais relevantes para a minha empresa, dado que vocês já têm um negócio. Então, vocês podem estar começando um novo canal, como o digital, eventualmente aperfeiçoando ele, mas o negócio de vocês já existe. Então, tem um lance que a galera fala muito de objetivo SMART, né? Específico, mensurável, atingível, relevante, delimitado no tempo. Todo objetivo tem que ser SMART, tem que ser inteligente. Todo mundo presta atenção, eu sei que é um objetivo específico, mensurável, atingível, mas a galera presta pouca atenção no relevante. O que é relevante? Se a gente fizer um esforço desse tipo aqui e vender 10 mil reais para a tua empresa que fatura 2, 3, 5, 10, 15 milhões, pode ter sido um resultado excelente, porque tu investiu zero, né? Usou N8N, investiu zero, e o ROI foi absurdo, investiu zero, vendeu 10 mil, top. Só que ele é tão irrelevante para a realidade da tua empresa que tu nem vai prestar atenção nesse negócio. Então, tente fazer esforços que vão mexer o ponteiro. Então, quando você for fazer um canal novo, um teste, defina um orçamento que seja o máximo que você pode perder. Eu falo que esse é o orçamento de P&D, que é de perder dinheiro. Então, você vai usar para aprender, mas tem que ser o máximo que você pode perder. Então, hoje, se eu quero fazer um teste aqui na V4, eventualmente esse teste vai ser um budget de 50 mil, 100 mil. Pô, a alavanca é um teste para nós. Pô, é um investimento de 1 milhão. No orçamento de 50 milhões que a gente tem hoje, esse é o máximo que a gente pode perder, não vai matar a nossa meta. Um dia foi 400 reais. Meu primeiro investimento em mídia digital foi 400 reais. Era o máximo que eu podia perder. E deu um baita resultado, fez a gente crescer e chegar aqui. Então, falei para a Stage, por exemplo, aqui com o Fernando no último board. Eu falei, cara, vamos contratar 20 vendedores. Porque no pior hipótese, se a gente contratar 20 vendedores, a gente vai gastar 50 mil. Por o resultado da Stage é irrelevante. Só que se esses 20 vendedores, que é vendedor pra caramba, é o máximo que a gente pode perder. Não vou contratar 200, vou contratar 20, porque é só 50 mil, não é uns 200, 300 mil que já começa a afetar o resultado da Stage. Só que isso pode mexer o ponteiro, pô. Se cada vendedor vender 10 mil, pô, já é 200 pau, que a gente vai fazer ele num mês. Se eles vender 20 mil, que ainda é pouco, já é 400 mil. Aí mexe o ponteiro, vale o nosso tempo. E eu vejo muita empresa, o cara vai contratar um vendedor, contratar 3, e coloca R$1.000 de mídia. Cara, não vai mexer ponteiro, aí tu vai ficar frustrado e falar, essa porra não funciona. Aí tu fala, pô, eu não consigo ser assim, assado como é o fulano. Aí tu vem aqui na V4, vai ver, cara, tem 100 vendedor lá em cima, 200 em casa, 50 milhões de mídia, esse mês foi 3, 4 milhões, só nos Estados Unidos já é 50 mil dólares. Para fazer uma alavanca é R$1 milhão. A gente vai anunciar um novo embaixador da V4 que o Nigro trouxe com a gente, cara, é milhões para investir, para mexer ponteiro hoje. Então isso que é uma coisa que eu fico às vezes assim, caralho, gente, bota mais esforço, senão vocês não vão conseguir fazer um resultado que mexe ponteiro e faça vocês terem um resultado que faz sentido. Então, a sua pergunta é, qual foi o erro mais caro que eu aprendi? E o que eu aprendi? Olha, o erro mais caro que eu cometi, sem sombra de dúvidas, foi... com certeza foi eu não fazer um bom acordo de acionistas. Esse foi o meu erro mais caro. Não é? Então, porque eu acredito como modelo de sucesso no negócio, você precisa ter duas coisas. Você precisa pensar a longo prazo e você precisa de sócios. Eu não acredito num negócio onde você vai pensar a curto prazo e não vai ter sócios. Ou seja, você não vai repartir uma parte do seu futuro com pessoas que vão sonhar junto com você. Por quê? Porque eu sou muito bom em poucas coisas. E nas coisas que eu não sou muito bom, eu preciso de pessoas que são realmente excelentes nisso. E essas pessoas que são excelentes, elas ou montam seus próprios negócios ou elas montam os negócios junto comigo. Por isso elas serão minhas sócias. Então, durante esse processo, eu percebi que você precisa ter um bom acordo de acionistas. Porque se você não tiver um bom acordo de acionistas, isso aqui vai sair muito caro. Então a gente geralmente está bem, feliz, se divertindo, todos olhando para a mesma coisa, até que não. E isso acontece. Então é muito importante um acordo de acionistas, isso já me custou um dinheiro muito relevante. Agora, sobre momentos, você perguntou também sobre gestão de caixa em momentos de crise, é isso? Alguma coisa assim? Se ela é uma empresa que está em crise e ela está no momento, ela não tem uma sazonalidade de receita, a primeira coisa é economizar R$1 é melhor do que vender R$1. Então, se você vende R$1 e você tem um negócio com uma margem de 20%, você faz 20 centavos para cada R$1 que você vende. Para cada R$1 que você economiza, você ganha R$1 no seu lucro na linha final, né? Então, a primeira coisa é economia no talo.
Base zero, a gente chama. Então é como se você fosse começar o seu negócio novamente. E você precisa fazer isso rápido. E geralmente, você juntar o seu time de líderes numa sala para tomar decisões drásticas dali, ou seja, um war room, é uma coisa que funciona muito. E a segunda coisa, depois do custo zero e cortar tudo que for possível, e eu não vou nem entrar em relação à renegociação de dívidas, mas a segunda coisa aqui é você sair ligando para todos os seus clientes. Absolutamente todos os seus clientes. Porque existe uma máxima que diz o seguinte, cliente antigo é suscetível à oferta nova. Então, imagina que vocês todos são clientes aqui de alguma forma. Não é? Então, se eu perguntar para vocês agora, isso é real, ok? O que eu preciso fazer para vocês agora para vocês me pagarem 30 mil reais? Vamos criar um produto junto. O que vocês estão dispostos a me pagar 30 mil reais agora? Se eu entregasse para vocês agora. Se eu gravar um podcast com você, 30 mil reais, tá? O que mais? Mas só vamos falando, não precisa... O que vocês me pagariam 30 mil reais hoje, por exemplo? O que eu precisaria fazer para você? Acesso ao quê? A mim? Tá. Se a gente fizer um acesso a mim 4 vezes por ano, você pagaria 30 mil reais? Tá bom? O que mais? Networking? Ambiência, tá? O que mais? Conhecer os bastidores do Grupo Primo, o que mais? Um e-book comigo. Colocar meu nome, tá. O que mais? Colocar a Maíra para divulgar minha marca. Colocar a Maíra para divulgar sua marca. Vai ver no pacote junto. Então, olha só. Vou pegar um pouco que vocês falaram, tá? Meu networking, passar um tempo comigo, conhecer os bastidores do Grupo Primo. Então, se eu pegasse e lançasse o projeto agora, de 30 mil reais, para passar um ano junto, 4 encontros comigo, conhecer os bastidores do Grupo Primo, e eu interferir diretamente no seu negócio, quem pagaria 30 mil reais aqui, por exemplo? Beleza. Então eu diria que eu tenho aqui mais ou menos 1,2 milhões, pelo menos, para eu colher agora, se eu quiser. Certo? Muitas vezes, moço, ali de trás, a gente tem clientes, e a gente tem esses 1,2 milhões de reais aqui, e a gente não capitaliza isso porque a gente não vai ter que fazer uma oferta. Então é war room, é ligar para todo mundo. E não só oferecendo algo como isso, dando uma condição diferente, e muitas vezes pedindo indicação para apresentar novos clientes. Então, eu iria para esses 2 caminhos. Cara, base zero de custo, economizar R$1 é melhor que faturar R$1, depois uma oferta nova de algum produto ou serviço que eles queiram consumir, e aí pedir indicação para todos os clientes encarecidamente, porque isso precisa ser feito de uma forma muito corajosa. Porque se você não fizer isso e não tiver coragem de abrir mão às vezes do seu ego, da sua arrogância, se não tiver humildade, é o seu negócio que quebra, é a sua família que vai junto. Então eu faria alguma coisa nessa linha. Faz sentido? Como que eu mantenho a saúde financeira da empresa em tempo de baixa, mesmo que ela não tenha sazonalidade? Então vamos lá, depende do setor. Primeiro, eu faço isso o dia inteiro, né? Eu sou dono de um grupo que faz turnaround, que é o Grupo Optimize. Tem 300 pessoas para fazer turnaround lá dentro. Depende do setor. Não dá para você generalizar. Se é serviço, mineração, indústria, transporte, cada setor tem um key point diferente. Mas o primeiro passo aonde as pessoas erram é que você não contrata gente-chave pela confiança. Você contrata gente-chave pela capacidade de gerar valor e resultado. E o empresário, ele cresce achando que ele tem que trazer as pessoas com ele que... A maioria das empresas que quebram, quando você fala assim, Lázaro, qual o grande problema? Eu estou com gente errada na cadeira errada ou gente certa na cadeira errada, tá? Por quê? Porque também eu posso ser o melhor profissional do mundo, tá na cadeira errada. Então a gente começa por aí. O cara erra na contratação de confiança, para ser generalista, porque essa resposta vai depender do setor. Primeiro passo é isso. Segundo passo, não estabeleça relacionamento longo com seus fornecedores. Contramão de todo mundo acha, e a maior mentira que conta para você, vamos ter relacionamentos de longuíssimos prazos com o cara tal. O seu comprador começa a comprar pelo WhatsApp, ele não faz bid, ele não faz concorrência, e você... Quem tem aqui fornecedor com mais de 10 anos trabalhando, 20 anos trabalhando, levanta a mão. Eu costumo fazer aposta quando eu pego empresa de bi assim. Eu falo, eu vou derrubar o preço em 20%. E se eu não derrubar, eu te dou 1 milhão. Eu chamo pro cara e falo pro cara, meu irmão, agora quem manda sou eu, fulano tá fora. A partir de agora a concorrência é de 6 meses, tá? Dependendo do seu setor, 1 vez por ano, senão tu tá fora. Mas eu vou falar com ele. Pode falar, irmão. Pode falar, sinto muito. Agora é concorrência e detalhe, se não baixar 20%, tá fora agora. Todo mundo na sala. Querem me matar, tem que contratar segurança e baixa 20%. Só não faz isso com a V4. Né? A V4 é longo prazo. Pensa o seguinte, o comprador, ele começa por automático, ele é ser humano. Então,
Quer cortar baixa sazonalidade numa empresa que não tem sazonalidade? Estabeleça a concorrência. Tá? Segundo passo. Terceiro, né? Que eu falei primeiro. Terceiro passo. Começa a medir a eficiência por departamento. A gente não calcula custo minuto por fábrica e a gente não calcula lá a minha eficiência por minuto por fábrica. Começa a fazer isso no departamento de marketing, no departamento financeiro, na área de operações. Aí você fala, Lázaro, pega a metodologia industrial e começa. A minha área financeira, quando eu tinha a minha melhor performance lucrativa, quanto que eu tinha de gente na área financeira? O meu time comercial, quando eu tinha a minha melhor performance, não é a melhor venda, melhor margem de contribuição. Sempre eu estou falando no bottom line. Quantas pessoas eu tinha? Aí você começa a calcular o custo minuto da fábrica como custo gente, tá? E por departamento. Porque senão, às vezes, você desequilibra. Eu estou fazendo a empresa. Meu menor número de headcount versus meu price point. Só que você pode estar errado dentro da área. Então, você começa a fazer isso. Aí, eu começo a simplificar o organograma. Entendeu? Eu começo sempre a trazer. E outra coisa, nunca aceite a palavra dentro da empresa. A maioria, quando uma empresa está inchada, a empresa cresce, a V4 está crescendo. Todo mundo chega perto do Denner. Eu estou precisando contratar gente que eu estou trabalhando demais. Eu estou trabalhando demais. Eu estou trabalhando demais. A gente usa uma técnica desde o começo do ano 2000. Vou fazer turnaround da empresa. Os executivos começam. Estou trabalhando demais. Você pega uma folha em branco, bota na mesa, escreve segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Começa. Segunda, o que tu faz 8, 8h15, 8h30, 8h45, 9, 9h10, 9h15, 9h30, 9h45. Começa. Não chega na quarta. O cara para de falar que ele está trabalhando demais. Aí, área de vendas. Liguei para o cliente. Qual cliente? Bota o telefone dele aqui. Vamos ligar para ele para ver se o seu poder de lembrança tá bom. Vamos ver se esse cara vai. Começa ali, tá? Esse é um plano tático da reestruturação. E que serve para todo mundo. No passado, eu fazia isso, depois a gente virou metodologia. E, igual esse aqui que eu estou dizendo, dá para a gente falar aqui 3 dias. Então, a empresa só está com problema do caixa, a caixa sintoma. Último, é porque tu tá fazendo merda desde que o dinheiro entrou na sua empresa. Ou então, tu nasceu com precificação errada. Se você nasceu com precificação errada, você pode ser o cara mais eficiente do mundo que você não vai dar lucro. Porque a sua margem de contribuição 1 não cobre o SG&A. E não adianta reprecificar um preço que já nasceu errado e já está no mercado, porque o consumidor não aceita. Então você tem motivos. Nunca é só a incompetência. Entendeu? Sempre tem algum motivo. E nunca aí, caixa mata. Meu problema é caixa. Caixa é o último sintoma. Seu problema está muito antes do caixa. E esse é o jogo do turnaround da reestruturação que serve para o carrinho de cachorro-quente até para a mineradora. Claro que com especificidades. Beleza? Cara, eu vejo que tem 2 coisas, tá? Às vezes a gente tá pegando um produto do tipo assim, pego máquina de escrever e eu chego aqui e pergunto, Lázaro, Negro, como é que eu vendo máquina de escrever? Ah, cara, fudeu, não tem como vender máquina de escrever, não adianta, não é a pirueta que tu dê. Então o teu produto, ele não é uma máquina de escrever, mas ele é um produto de necessidade. Então ele naturalmente vai ter fit com esse tipo de canal. A melhor coisa que eu vejo que tu pode fazer é melhorar a oferta ou melhorar produto, portfólio. Então se você já está fazendo Google Search, que é os canais de necessidade mais óbvios que tem fit com o teu negócio, e tu está estressando ao máximo, está fazendo o máximo, eu não acho que necessariamente a tua alavanca está em canal de aquisição para esse produto. Estaria por uma expansão horizontal, eventualmente, por que tu não tem mais trucks, né, caminhões em mais praças? Por que tu não tem outras ofertas que possam não ser só de necessidade para empresa, sei lá, outros tipos de produto que tu possa vender para outro tipo de cliente? Ou tu testar ofertas diferentes, que eu não acho que daria certo, mas, por exemplo, vou vender um plano, né, para o cara usar o guincho quando ele precisar, sei lá, alguma formatação desse serviço de uma maneira que eu consiga encaixar no momento de necessidade. Hoje eu respondi um stories de modelos de negócio que eu acho legal. Eu acho legal modelos de negócio que eu não preciso esperar uma janela para vender pro cara. Por exemplo, o teu negócio hoje tem que ter uma janela. Se o cara não tiver um BO, tu não consegue vender. Então, por que eu no meu caso, marqueteiro, eu acho isso ruim? Porque eu não posso chegar aqui e falar, galera, tem um produto aqui de guincho, quem quer comprar? Pô, ninguém, tá todo mundo de boa aqui, entendeu? Não que tu não vá ter necessariamente esse produto, mas será que tu não conseguiria criar uma outra oferta que fosse próximo das tuas capabilities do teu core, que tu pudesse chegar e falar que para essa audiência qualificada lá, e o cara pudesse te comprar? Então, produto, construção de portfólio é a parada mais importante. Tem um livro da Amazon que chama Working Backwards, que, cara, quem é teu cliente? Quem tu quer servir? E aí tu fala com ele e tenta desenvolver isso, exatamente esse exercício que o Negro fez. Senão tu fica assim, cara, eu só tenho esse produto para vender, mas ninguém quer comprar. Aí ferrou. Aí tu fica muito de mãos atadas. Então, construir produto constantemente é uma parada que dá muito ROI, é uma puta alavanca.
Eu sou Alexandre, eu sou representante no ramo de material de construção, eu vendo porcelanato. Eu tenho um número expressivo no mercado, tenho grandes Você redes. vende travertino também? Vendo também. É? Romano e mexicano? Oi, tem um mexicano, eu vi. Não, pô. Não Talvez vou nem entrar todos tenham nessa. entendido essa piada interna. Eu vi a sua digníssima lá brigando. Não quero Eu nem chego em entrar. casa, o meu mármore fala buenos dias. Ele deveria falar outro idioma. Não, é porque eu comprei achando que era romano, aí descobri que era mexicano. É igualzinho, pô. Mas é igualzinho, né? Como vocês agiriam nesse momento, trazendo uma campanha para que se diferenciasse, fosse para o Mar Azul, né? Como é que vocês agiriam nesse momento? Eu vou falar da porta para trás e esses caras vão falar da porta para frente, beleza? Da porta para trás, meu amigo, tu é excelência operacional. O seu setor é excelência operacional. Você só tem 3 tipos de categoria: intimidade com o cliente, produto e excelência operacional. O resto é balela que as pessoas inventam. Você pode até flutuar. O seu setor, material de construção, é excelência operacional. Você pode até contar uma historinha bonita, mas no fundo o cara quer um piso bonito e acabou. Então, a sua eficiência da porta para dentro, o que eu falei da concorrência, o que eu falei do custo baixo, da efetividade, é o que tem que trabalhar, porque a margem é muito baixa. Independente do que você faça, você não vai ter EBITDA de 40, de 50, de 30, nunca, porque o setor é quase um commodity. Aliás, eu vou dizer o seguinte, já é commodity. Entendeu? Não é quase, não. É que no passado, por ser decoração algumas coisas, piso não era commodity. Né? E é commodity. E todo commodity, a lucratividade é trabalhada da porta para dentro. Porque por mais storytelling que tu conte, tu vai vender mais, mas tu não vai vender mais caro. Então, processo padrão, mínimo de gente, pessoas, eficiência na logística, eficiência operacional, concorrência o tempo inteiro se você for à fábrica. Porque não vai escapar da guerra de preço. Então, da porta para dentro, você vai pegar, você bota na sua IA, quais as características de uma empresa com excelência operacional, Ambev, Coca-Cola, todos esses caras são na área de consumo, mas você tem na sua área também e vai seguir passo a passo tudo que um cara de excelência operacional tem que fazer. Ambev, ela chega a regular o vaso na descarga. Entendeu? Quer passar isso ao mínimo. O chuveiro com ruela, passar o mínimo de água possível. Não só eles, mas assim, toda empresa de excelência operacional chega nesse nível de austeridade. Da porta para fora, esses caras são mais especialistas do que eu. É uma missão difícil, É um cliente, né? é um comprador, cara. Fala o que tu precisaria aí. Eu tô passando muito por essa experiência, eu posso falar com propriedade. Mas assim, o que eu tenho visto passando por essa experiência? Eu tenho visto que o pessoal, assim, parece que os fornecedores mais caros sempre chegam na gente. É incrível. Chega na gente, o preço muda. É uma loucura. E aí, eu percebo o seguinte, que o preço muda porque geralmente gente na minha posição acaba pagando mais caro. Geralmente, tá? Então, você vê em Alphaville vendendo uma pedra por um preço e você vê lá em Osasco vendendo a mesma pedra, o mesmo fornecedor por outro preço. Caramba, né? E aí, qual que é o ponto? Eu perguntei aqui para vocês agora há pouco, né? Para pagar 30 mil, vamos criar um produto. Alguns falaram aqui, né? Para alguns vale a pena pagar 30, para outros não levantaram a mão. Eu estava em Teresina no final de semana e aí eu fiz o leilão de um livro meu. Um livro. Aí eu peguei um livro meu, falei, esse livro aqui eu quero vender agora para vocês. E aí começaram a levantar a mão, aí uma moça levantou a mão, eu falei, eu pago R$40 nesse livro. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei, eu pago R$40 porque esse livro custa R$60 na Amazon, só que ele está usado, então eu pago menos. Eu falei, tá bom. Quem paga mais? Aí levantaram, 50, 100, 200, 300, R$400. Aí eu falei, peraí, vou assinar esse livro. Assinei e falei, quem paga mais? 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Falei, peraí, me dá uma caneta. Aí eu botei meu celular. Aí eu falei assim, peraí, agora tem meu celular, quem comprar vai mandar uma mensagem, vai lá no Grupo Primo, te dar uma mentoria sobre negócio. Quem paga mais? Aí começou, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50, 80 mil. Vende lá por 80 mil. Então veja que, de alguma forma, um produto muito semelhante, para alguns não tem valor percebido, para outros tem. Para uma era R$40, fiquei tirando onda dela a palestra inteira, e o outro pagou 80 mil. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é, o seu produto, se você apresentar o seu produto para um cliente errado, ele não vai ter valor percebido. E se você pegar e colocar isso no cliente certo, ele vai ter um valor muito mais alto. Então tem um violinista muito famoso que todas as orquestras dele eram sempre ultralotadas, muito lotadas, preço extremamente alto. Lotado. Aí ele pegou e foi tocar no metrô. Cara, botou lá para receber um dinheirinho, sabe, em caixinha? E aí ele não recebia quase nada.
mas ele lá na orquestra era lotado e etc e tal. O mesmo trabalho, no lugar diferente, tinha um valor percebido muito diferente. Então por que eu estou te falando isso? Porque é claro que eu não conheço as nuances do seu negócio, mas o que eu sei é, se você estiver na frente do cliente certo, na hora certa, você vai conseguir transformar essa commodity em algo que tem um valor agregado muito mais alto. E para você estar no momento certo, na frente do cliente certo, você precisa descobrir quem são os influenciadores do seu comprador. Então, quem é a pessoa que influencia aquela pessoa que vai comprar? Por exemplo, a minha arquiteta é quem influencia os grandes clientes. Então, quão bom está o seu relacionamento com os arquitetos? Porque no final das contas, no meu caso não, mas no geral o arquiteto ganha comissão, que vocês chamam de reserva técnica, não é isso? Então, quão bom está o seu relacionamento com os arquitetos e alinhado o modelo de negócio junto com eles? Porque para mim, se você misturar um pouco disso, você se posicionar e você estiver no momento certo, você vai vender. Então tem uma arquiteta super renomada, que você faz o projeto e ela é sócia da empresa que vende luz também. Aí você sai de lá, na empresa de luz, eles vendem muito mais caro porque é dela, então ela já te apresenta aqui. Então, assim, como estão suas alianças estratégicas para que você possa chegar no cliente certo, na hora certa, no momento certo, vender por um preço mais alto? Isso daí é margem de relacionamento. Cara, para completar, o nosso trabalho para vender mais, na minha cabeça, é chamar atenção e fazer o cara agir. Esse é o nosso trabalho, a gente tem que chamar atenção e fazer o cara agir. Então, várias coisas que a gente está falando que vem na tua cabeça vão chamar atenção, a gente tem que chamar mais e fazer uma oferta para o cara agir. Entre atenção e ação, existe a fricção. A gente precisa reduzir o tempo entre atenção e ação, tirando fricção. A solução para reduzir fricção é melhorar a sua oferta. Então eu não sei para quem você vende, mas se tu vende, por exemplo, para arquiteto, ou se tu vende para loja de materiais de construção, ou tu vende para o consumidor final, ou tu vende para construtoras, são clientes completamente diferentes. Precisa entender quem é esse cara. Eventualmente, se o cliente é loja de materiais de construção, um jeito de tu chamar a atenção desse cara e agregar a tua oferta é tu fazer um evento com Paulo Guedes. Eu sempre chamo de efeito Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes cobra 100 mil para fazer uma palestra. Então, é um dinheiro que todo mundo aqui pode pagar para dar a palestra do Paulo Guedes. E se o teu cliente for dono de loja de materiais de construção, todos vão achar legal pra caralho. Se tu falar, só para meus clientes, é um pouco do que a gente tá fazendo aqui, você vai ter acesso ao evento com o Paulo Guedes. E aí, se tu coloca isso no preço, na margem, o cara vai eventualmente falar, vou comprar um pouquinho mais caro na tua mão, ou vou prestar mais atenção em você, porque a sua oferta é mais sexy que a oferta do cara que só vende piso. Entendeu? Então, tu vai agregando coisas que parece que não são o seu core, como evento, a gente chama de live marketing, que é uma área inteira aqui, para poder fazer a minha oferta ser diferente. Então, todos vocês que eventualmente estão aqui hoje, vocês devem ter visto uma oferta da V4 que falava, compre V4. Mas tem várias empresas que fazem a mesma coisa da V4. Mas se tu comprar V4, tu vai ter acesso a um dia em Campinas com esse e esse cara que ninguém do meu setor te dá acesso. Aí tu, os caras são diferentes. E todos vocês estão aqui por isso. Então, a gente precisa incrementar a nossa oferta com coisas que às vezes não são core. Né? Mas elas estão ali para enfeitar o palhaço. Entendeu? Essa é a ideia. Eu vou fazer uma frase aqui filosófica profunda, old school. O que diferencia o empreendedor de sucesso e de fracasso é o tamanho do cagaço. Meu amigo, se você acredita na tese, se você testou a tese, dá all-in nela, entendeu? É isso mesmo. Tá, mas primeiro testa a tese. A conta tem que fechar. Não vem com esse papo de história linda. Todo dia alguém me oferece um unicórnio. Eu falo, bota chifre, bota asa e faz voar, que senão não fala comigo. Se não tiver chifre, não tiver asa voando, provavelmente, se esse cara me procurasse quando ele montou essa porra, eu chamaria esse menino maluquinho tá fazendo essa porra aqui. Esse cara é doido, eu quero olhar pra esse cara, não. Aí eu queimei minha língua. Mas é isso, acreditou na tese? Bota você gasolina nela, faz ela voar, que tu vai ter um monte de gente querendo investir nela. Entendeu? É isso. Turma, a gente vai estar juntos dia 3 de junho aqui em Campinas novamente, na Alavanca, lá no Royal Palm Plaza, bem perto daqui. Depois falem com a Brenda para como vocês podem estar lá junto com a gente, para a gente aí dedicar, acho que vai ser umas 6, 8 horas de evento, com nós 13 e outras pessoas mais inteligentes que nós, para poder ajudar o negócio de vocês a crescer. E é isso, obrigado pelo tempo, espero que a gente tenha dado ROI, né? E na Alavanca tem um negócio legal, a gente vai complementar mesmo, sacou? Eu vou falar de planejamento estratégico e tático, que é a operação, e esses caras vão te mostrar para vocês como é que faz para crescer essa operação. Então vai ser do caramba. É isso aí, levem os sócios para todo mundo ficar na mesma página. É isso, obrigado pelo tempo de vocês. Valeu! Valeu!